Essa aula faz parte de uma disciplina de métodos de pesquisa, produção do conhecimento, e trata especificamente da construção, da discussão sobre questionários e entrevistas. Então, dentro dos instrumentos para coletar, para produzir dados, a gente pode citar os questionários, os prontuários, de serviços de saúde, na área de saúde, entre outros instrumentos. E também se salienta a importância de ter um manual de instruções quando a gente organiza um questionário, né, principalmente para os questionários, né, que são mais detalhados, né, envolvem um número maior de perguntas. Então, também é importante que haja, que tenha-se previsto um manual de instruções para acompanhar, para que as pessoas, principalmente quando não é o pesquisador que está coletando, né, que está produzindo aqueles dados. Então, a importância de que acompanhe o roteiro do questionário, o manual de instruções. E também uma questão importante é quando tem muitas pessoas que vão coletar esses dados, que elas sejam submetidas a um tipo de treinamento, né, visando a uniformização da coleta de dados, na qual pode acontecer tanto erros, né, tanto problemas inter-entrevistadores, né, entre os diferentes entrevistadores que vão usar procedimentos diversos, inclusive no próprio entrevistador. O entrevistador também pode coletar, pode realizar entrevistas de uma forma bastante diferente dele mesmo, né, dependendo do seu humor, se ele não está se sentindo bem, do dia que está. Então, isso também tem que ser balizado e tem que ser pensado. E isso assegura, né, a característica de reprodutibilidade deste material, né, de confiabilidade e reprodutibilidade. Então, os questionários, eles são quaisquer fichas ou formulários padronizados de entrevista. E no procedimento de elaboração, de aplicação, existem 6 etapas, né? Primeiro, o tipo de informações que nós vamos precisar, que nós vamos querer inserir no nosso questionário, o tipo de questionário, né, a importância de fazer um rascunho, de colocar ali tudo que a gente está pensando, todos os objetivos do trabalho, todas as informações que a gente gostaria de ter. A questão do pré-teste é muito importante, não precisa ser exaustivo, não precisa ser um grande número de pessoas, mas que sejam pessoas muito similares àquelas que vão compor a amostra. Não adianta fazer um pré-teste com pessoas muito diferentes, por exemplo, um nível cultural muito diverso, a experiência vai ser completamente diferente. A questão da revisão do questionário após o pré-teste, excluindo questões, refazendo questões, incluindo outras, pensando na sequência, na ordem que elas estão colocadas, e as instruções, né, aquilo que a gente chamou antes do manual, como que ele vai ser aplicado, como que ele vai ser usado. Então, vamos ver agora cada uma das etapas, né? O tipo de informação, então qual é o problema, né? Qual é a questão que a gente está querendo resolver? Então, isso se refere a fatos, opiniões, sentimentos, crenças, né? São questões objetivas, é um questionário para saber se a pessoa teve algum tipo de doença, de agravo, em que momento que ela teve isso, né? Que sinais, que sintomas que a gente pretende que ela fale, que ela conte, né? Então, que tipo de informação que nós queremos obter, né, aplicando esse questionário? As perguntas, né? Como é que vão ser essas questões? Então, são perguntas diretas, né? O senhor, a senhora, né, teve a doença X, né? Essa criança foi vacinada com a vacina Y, né? Pergunta direta. Perguntas indiretas, qual é a sua opinião sobre tal coisa? O que você pensa, né, sobre esse programa, sobre essa intervenção em saúde que está sendo feita? Perguntas podem ser abertas ou podem ser fechadas também, né? Assim, não, 1, 2, 3, né, numéricas, algumas palavras, né? Ou uma pergunta que a pessoa vai exprimir a sua opinião de forma aberta. A questão das perguntas de acompanhamento, né? Quando a pessoa, principalmente quando está se fazendo perguntas abertas e a pessoa respondeu de uma forma evasiva ou muito incompleta, então a pergunta de acompanhamento avisa
buscar mais informação, né, sobre aquele assunto. E então, assim, sugerindo outras possibilidades, por exemplo, fale sobre a sua infância. E a pessoa, minha infância foi muito legal, foi boa. E você ia para a escola, morava em zona rural, morava na cidade, como é que era a sua vida escolar. Então, dependendo do objetivo, do tema, né, a gente pode acrescentar questões que ajudem a ampliar aquela resposta, principalmente para as perguntas abertas. Né? A questão do rascunho também, quando antes da gente fazer o pré-teste, né? Qual a melhor sequência para as questões? Tá? Sempre a gente sugere que se vá do geral, das perguntas mais amplas, para o específico, né? Das questões de fora, digamos, né? Para as questões de dentro, da família. Então, a sequência melhor é essa, do geral para o particular. Quando a gente faz perguntas repetidas sobre o mesmo assunto, às vezes até testando, digamos, a fidedignidade daquela resposta, é importante que essas perguntas sejam localizadas em pontos diversos do questionário. E depois, quando a gente vai testar, vamos usar todas as sugestões que aparecerem. Né? Vamos ter mais questões, às vezes, pensando que algumas delas a gente vai perder. Algumas dessas questões podem cair fora no processo de testagem. Então, o pré-teste é uma experiência com o questionário, né? Como eu coloquei, não precisa ser muita gente, desde que essas pessoas sejam semelhantes àquelas que serão entrevistadas depois. A importância também de nós registrarmos, discutirmos depois o pré-teste e refazermos o questionário a partir, então, dessa experiência, né? Então, a parte final vai se examinar o conteúdo, a forma, a sequência das perguntas, a apresentação, a explicitação dos processos para emprego do questionário. É a última parte, e vamos colocar ele, então, em ação. Né? Mesmo se é uma entrevista de caráter qualitativo, e a gente fez um roteiro, né, de questões, a gente não vai chamar de questionário, vamos chamar de um roteiro de questões, mesmo depois de testado e de aplicado, ainda a gente pode mudar. No caso de uma pesquisa de recorte quantitativo, uma vez batido o martelo, questionário pronto, testado, a gente não vai poder mais mexer, incluir perguntas, mudar questões, em termos de que a gente vai alterar, né, a comparabilidade depois desses dados, só se a gente aumentar, então, de novo, o tamanho da amostra. Aqui um exemplo de um questionário pré-codificado, né? Então a gente começa a questão, né? Eu vou fazer algumas perguntas sobre os problemas que possam ter acontecido com alguém da sua família no último ano, né? Então, ou seja, do mês de outubro de 2009 até o mês atual. Tá? Então, no último ano, alguém na sua família teve uma irritação, uma alergia. Deixa eu aumentar o tamanho aqui dele. Já está do tamanho maior. Teve uma irritação, uma alergia, coceira na pele, usando inseticidas domésticos. Então, pode ser não, pode ser sim. Veja que aqui a preferencial é não. É não. Se eu colocar sim, a gente imagina que se colocando sim, vai ter uma tendência das pessoas confirmarem. Então, a preferencial vai ser não. Não, o sim não se aplica, quer dizer, ninguém usou inseticida doméstico, não se usa inseticida doméstico nessa família, ou ignorado. E à direita, a gente já tem como questionário, ele é pré-codificado. No caso da pessoa ter colocado não, né, vai ser 0, sim, quer dizer, no momento que é terminado o questionário, ele já está codificado, né, pronto para entrar no banco de dados. Então, os erros mais perturbadores, os piores erros dos questionários, geralmente aparecem em questões simples. Né? Como que a gente fez isso? Depois se pergunta ao pesquisador como que isso passou. Né? E aí tem a questão do conteúdo, da redação da pergunta, e a gente tem que cuidar ali com a questão muito de palavras difíceis, de palavras né, herméticas, que possam não ser compreendidas dependendo do nível de instrução, de qual que é a pessoa que a gente está
entrevistando qual amostra de pessoas, a forma de resposta à pergunta e o lugar da pergunta na sequência, pensando de novo nessas questões. Bom, eu gosto de piadas, então eu intercalo sempre as minhas aulas com piadas pouco engraçadas, eu até curto elas, né, mas como é uma aula não presencial, as pessoas não têm obrigação de rir das minhas piadas, né? Então aí temos alguém, né, fazendo uma pergunta para o entrevistado: por que vocês jogadores respondem sempre a mesma coisa? É que vocês fazem sempre a mesma pergunta, né? Então, para a mesma pergunta, a mesma resposta, né? O conteúdo da pergunta, né? Então vamos ver agora essas questões. O conteúdo é uma pergunta realmente necessária? Vamos cuidar então com questionários extremamente longos, né? Que a gente cansa repetindo e perguntando de formas diferentes a mesma coisa, né? A pergunta ela envolve dois tipos de respostas, né? Então, nesse caso, muitas vezes é preciso subdividir, fazer duas perguntas, né? Então, o que você acha, né, das aulas telepresenciais e o que você acha das aulas antes, né, de serem telepresenciais? Então, são dois assuntos diferentes, é melhor cortar e fazer duas perguntas, né? Aparece a intensidade da convicção do entrevistador, ou seja, ele é nitidamente, né, favorável a um time de futebol, a um partido político. Então, né, é importante que o entrevistador não mostre o que ele está achando, né? Muitas vezes a pessoa responde aquilo que ela acha que o entrevistador quer que ela responda, né? Então, é importante que a gente não deixe passar, né, o lado que a gente está torcendo. As pessoas têm informação para responder aquela pergunta, né, pela experiência, pelo tempo que aquilo passou, ou é impossível de recordar, é um fato muito específico acontecido há muitos anos atrás. A pergunta é muito genérica, né, ela pode gerar respostas inexatas, ela está viesada numa direção, só está perguntando um ponto negativo, por exemplo, né? É importante que se abra a possibilidade sempre das pessoas, digamos, criticarem, né, falarem dos pontos negativos e também dos pontos positivos, se quiserem, mas que a gente abra essa possibilidade, né? A pergunta, ela vai, digamos, ela tem um tom ofensivo, né? Ou ela está solicitando uma resposta de caráter íntimo, perturbador, né, de um tema tabu. Então, isso também é complicado, né? No caso de elas serem feitas, né, elas devem ser feitas assim muito depois que já há uma interação entre entrevistador e entrevistado, né, deve ser explicado o porquê daquela questão, né, da importância de ser respondida antes de ser abordada. E deve-se cuidar para que seja um ambiente, né, de confidencialidade, que a pessoa, né, não se sinta exposta a outras pessoas, né, e que aquilo seja ouvido. Também tem que se assegurar, né, a confidencialidade daquele dado, tá? A pergunta tende a provocar falsificação de respostas. Por exemplo, eu estou perguntando isso, né, numa equipe de trabalho, estou perguntando a opinião das pessoas sobre o chefe daquela equipe, e o chefe está ali perto, né? Então as pessoas vão tender, né, estão de olho ali no chefe e vão tender a responder favoravelmente, né? A pergunta pode ser mal compreendida, né? Isso eu já falei, né? Tem palavras difíceis, palavras que não fazem parte do vocabulário daquele grupo social, elas são ambíguas, né? Tem palavras com duplo sentido. Ela mostra claramente as alternativas, o sim, o não, o positivo, o negativo, né? Os dois lados daquilo que a gente está querendo saber. Distingue aquilo que a pessoa deseja do que aquilo que ela realmente, do fato real, né? Ela é uma pergunta que mexe com estereótipos, com nomes de prestígio, com superlativos, né? De novo, a questão, né, de ser parte a favor ou contra, né, uma determinada política, um determinado grupo, né? Ela tem uma redação mais pessoal ou menos pessoal, né? Também pode que aconteça as duas, mas a gente tem que, a priori, saber o que a gente quer. A gente quer saber o que a pessoa pensa em relação às famílias no todo ou em relação à família dela, o que ela acha, né, sobre um tema específico. E ela é formulada de forma direta ou indireta.
Então, esses aspectos todos a gente tem que pensar na elaboração. Tá? Bom, a resposta da pergunta agora. A forma da resposta é fácil, definida, uniforme e adequada para o objetivo? Essa resposta pode ser sinais, né, mais ou menos, uma ou duas palavras, bom, muito bom, médio, pode ser um número, 1, 2, 3, 4, pode ser uma resposta aberta, pode ser uma resposta de assinalar, dicotômica, de escolha múltipla, pode ser uma escala, tipo escala de Likert. Tá? As listas para assinalar, elas abrangem todas as alternativas importantes sem superposição, com uma ordem aceitável. Então, né, vai do menor ao maior, vai do maior ao menor, né, é uma coisa que está misturada de forma que a própria pessoa que está registrando pode se confundir, e aquela que está assinalando, se a pessoa está assinalando também, ou se está se pergunta numa ordem, né, contraditória. Evitar esses termos usualmente, frequentemente, geralmente, né, que pode dizer coisas muito diferentes dependendo da pessoa que está ouvindo. O lugar da pergunta na sequência. A resposta da pergunta tende a ser influenciada pelas perguntas anteriores, né, por predisposição, por inadequação, porque pela pergunta anterior ela pode supor algo que nós estejamos pensando, né, sobre aquele tema. Ela vai do geral ao particular, né, isso eu já tinha colocado, né, é uma forma mais habitual, né. Ela é apresentada de um modo natural, essa pergunta, né? A ordem psicológica está correta, ou seja, primeiro colocar o entrevistador à vontade, né? O entrevistado, perdão, a questão de conquistar o entrevistado, fazer uma fala antes, explicando quem que você é, os objetivos da pesquisa, por que aquela pessoa foi escolhida, ouvir, né, algum tema, alguma observação que o entrevistado quer fazer, né? E depois ir, né, nessa sequência, as perguntas mais genéricas, até chegar às perguntas, digamos, de caráter mais pessoal e íntimo, né? Dos assuntos mais conhecidos para os menos conhecidos, dos mais importantes para os menos importantes, tá? Então, um questionário, ele pode... Ele pode dar a direção e o entrevistado ter um papel passivo. Isso é para um pouquinho, isso aqui está... Um defeito que o questionário para pesquisa pode ter é que ele dá direção e o entrevistado não tem um papel passivo, ele só vai dizer sim ou não, ou concordar com aquilo. Então, é um questionário muito impositivo, né? E nesse sentido, os dados eles são empacotados nas ideias pré-concebidas do pesquisador, ou seja, as pessoas vão dizer aquilo que o pesquisador quer. Né? E essa pesquisa, então, não vai ter validade nenhuma, né? Vai estar só confirmando aquilo que o pesquisador espera encontrar. Né? Bom, então esses são os questionários, alguns aspectos, né, alguns tópicos que tem que ver com o questionário. Agora, as entrevistas, né? Então, as entrevistas constituem um processo de interação entre duas pessoas, né, na qual o entrevistador quer obter informações do entrevistado. Né? Então, nessa cena, nesse cenário, tem o entrevistador, o entrevistado, o cenário da entrevista e o instrumento de coleta de dados. Pode ter vários bias, vários vieses, por exemplo, o informante, né, dependendo do estado emocional, né, ele pode, das expressões não verbais, ele pode, né, digamos, não está se sentindo à vontade naquela situação de entrevista, não está querendo participar, se sentindo obrigado muitas vezes, né, e isso certamente não vai produzir uma entrevista adequada, né. Isso pode acontecer por motivos anteriores, né, por questão de credo político, religioso, né, de dificuldade de interação entre o entrevistador e o entrevistado, né, a questão da quebra da espontaneidade, né, ficar uma coisa muito formal, de mexer com temas tabus, de envergonhar de alguma forma, né, o entrevistado. E também a questão que eu já coloquei, que é quando o entrevistado responde aquilo que nós queremos ouvir. Tá?
E o pesquisador, ele pode ter falhas por cometimento, ele pode falar demais, ele pode estar sendo inadequado, ele pode expressar as ideias dele, ele pode se contrapor ao entrevistado, ou seja, ele pode avacalhar com a entrevista que ele está fazendo. Ou pode ter falha por omissão, é aquela pergunta que a gente esqueceu de ter feito. Na minha tese de doutoramento, eu trabalhava com situações de punição e de agressão de pais em relação aos filhos. Tá? Então, eu perguntava das situações da família em que havia o uso de violência física. Né? Então, né, punição física contra os filhos, contra os adolescentes. Mas eu não, e perguntava também se os pais costumavam castigar fisicamente os filhos. Mas eu não perguntava sobre a situação dos irmãos. E lá pela minha sexta, sétima entrevista, eu fiz um número muito grande de entrevistas, a senhora que respondeu, ela disse, olha, nós não castigamos os filhos, né? Nós temos uma relação legal entre nós, né? Marido e mulher, a gente não tem violência entre nós, não tem violência com as crianças. Mas eles, os meninos, eles brigam e se batem muito. Tá? E daí eu digo, essa questão é importante. Como era uma pesquisa de recorte qualitativo, eu falei com a minha orientadora e a gente incluiu essa questão. E é uma questão que apareceu muito, né, a agressividade entre irmãos. E bom, eu já tinha testado, já tinha passado por vários informantes que avaliaram o meu roteiro de entrevista, já tinha feito o pré-teste e não tinha aparecido essa questão. Então, a gente olhando o nosso entrevistado numa lupa. Os tipos de entrevista, segundo o Cholan, a gente pode ter uma entrevista dirigida, que é praticamente um questionário, com perguntas fechadas, sem papel ativo do entrevistador. A gente pode ter uma entrevista semi-estruturada, um pequeno número de perguntas abertas, então eu faço, né, tipo um questionário, no final eu pergunto para a pessoa avaliar uma determinada situação, contar nas suas próprias palavras, né, uma situação de crise, de conflito que ela tenha vivido, né? Então a semi-estruturada, uma entrevista centrada, né, ou temática também a gente fala, é quando a gente dá o assunto, lança um assunto e faz poucas perguntas. O entrevistado vai contar a experiência laboral dele na fábrica X, ele vai contar como que ele viveu, que conflitos que havia, a questão das greves, as lutas salariais, etc, etc. E uma entrevista não diretiva, é praticamente uma entrevista autobiográfica, quando a pessoa conta o que ela deseja, né? E a gente ouve. Esse tipo de entrevista é muito utilizado pelos historiadores. Às vezes eles fazem a história de vida de uma pessoa e precisam de muitas entrevistas. Às vezes é uma figura política, uma figura, né, importante que eles querem contar a história. Então é muito importante obter o consentimento dessa pessoa no início. Às vezes a cada entrevista gravada, antes da gravação, às vezes o entrevistador ele reforça, né, o consentimento daquela pessoa que tá contando a sua história de vida, né? Porque, bom, qualquer coisa que aconteça, né, todo o trabalho vai ser perdido. Para a Cecília Minayo, a entrevista tem que ter um roteiro de uma entrevista tem que conter poucas questões, né? Elas têm que ser elaboradas de tal maneira que elas objetivam obter o ponto de vista dos atores. Então, é uma conversa com finalidade, diz ela. Tá? E tem que fazer tem que fazer algumas questões facilitadoras para a abertura dessa conversa. O roteiro tem que ser um guia e não um obstáculo. E ele tem que permitir também aflorar o lado afetivo, subjetivo, existencial da pessoa, que a entrevista vai ficar mais gostosa. E ela diz também que isso é uma intersecção de subjetividades entre o entrevistador e o entrevistado. Aqui nós temos outra piada, eu vou dar um tempinho para as pessoas lerem. Espero que gostem, tem tela cheia. O senhor pode contar de 1 até 10, o cara 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por que de trás para frente? Ele trabalhava na NASA.
reprovado. Aí vem outro, pode contar até 10, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8. Ops, por que contou os ímpares depois dos pares? Eu era carteiro. Reprovado. Daí vem o terceiro. Antes de começar, por favor, me diga uma coisa. O que o senhor fazia no emprego anterior? Eu era funcionário público. Ok, o senhor pode contar até 10. É claro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei, as. Essa é a minha piada. Bom, então nós vamos para a etapa da realização da entrevista, ainda segundo a Cecília Minaio, né? Então a gente tem que apresentar, eu já falei isso, né? Falar do objetivo da pesquisa, da instituição, por que aquele entrevistado, a garantia de sigilo e anonimato e fazer o aquecimento. E depois colocar, né, a teoria em ato, né, na realização, na aplicação do roteiro da entrevista, em que cada caso é um evento único, é uma cena entre dois atores. E não esquecer de, logo que termina a entrevista, naquele dia mesmo, preferentemente, ou no seguinte, escrever no diário de campo as impressões, né? Quem que foi a pessoa entrevistada, o nome, a duração da entrevista, o horário em que ela foi feita, né? Como que foi o clima, se teve alguma intercorrência, alguma interrupção, né? E as impressões, a impressão que a pessoa estava muito triste, ela chorou durante todo o tempo, ela saiu, ela quis contar outras situações, o entrevistador escutou, né? Então, relatar no diário de campo aquilo que foi, se era uma casa, como que era a casa da pessoa, se a pessoa esperou, preparou, se ela foi pega de surpresa, né? E assim por diante. Então, é extremamente importante para a pesquisa qualitativa esse diário de campo, ele vai nos ajudar a encontrar as categorias, a entender aquela situação, de suma importância. E tem que ser rápido, porque quem em viagem, se a gente não escreve, a gente esquece. Nunca mais vou esquecer desse monumento que eu estou vendo aí agora. Depois, né? Onde será que era esse negócio aqui? Não sei mais. Não tenho a menor ideia de onde foi esse monumento. Se não registrou, perdeu. E aqui nós temos um antropólogo, né? Todo engravatado, no meio de seus informantes-chave. Vejam só. Acho que a roupa dele não foi muito bem escolhida para a ocasião. O que vocês acham? E aqui os nossos entrevistados, antropólogos, pesquisadores, chegando, vamos nos preparar para recebê-los, vamos nos vestir de índios. Então, as entrevistas também são usadas nos grupos focais, que é um tipo especial de grupo, com poucos participantes, né, 7 a 10 participantes, né, não adianta a gente querer fazer um grupo de 50, matar vários coelhos numa cajadada só, porque daí muitos não vão falar, né? Complicado. Realmente, se aparece, muitas vezes a gente não tem outra coisa a fazer no serviço de saúde, né? Eu ia começar um grupo com 12 pessoas, apareceram 20. A gente não fecha a porta, né? Mas a gente vai ver que o número ideal para os grupos é em torno de 10, 12 pessoas, para que todos participem, para que se sintam à vontade, para que todo mundo fale, né? Não fique um calado, né? Então, é importante um grupo menor, né? No grupo focal, a gente diz assim que é pouco, poucos participantes, poucas questões e poucos encontros, tá? Não é uma coisa interminável, tá? As questões têm que ser abertas, porque o objetivo do grupo focal é esmiuçar, é entender muito bem o que as pessoas pensam acerca do tema que a gente está trabalhando. Por isso o grupo focal. Por que aqueles adolescentes não estão se cuidando em relação ao DST? Então, que eles falem, que eles contem da vida deles, os problemas com a escola, com o namorado, com o dinheiro, falta dinheiro para comprar camisinha, com os problemas que são maiores do que a DST e assim por diante, né? Então, que as pessoas falem sobre aquele assunto. Não perguntar por que tu não faz isso, mas perguntar como que se dá, em que circunstância, me fale mais, descreva esse local, né, essa situação que você está me contando. Tá? Então, não avaliar se aquilo é bom, se é ruim, tá? Ouvir e entender. Tá? E procurar que todos falem, sempre tem alguém que não quer falar. Né? Então, também, no grupo focal, sempre tem... É interessante que o grupo seja conduzido por 2 pessoas. Então, uma registra, né? Fica mais na observação e registro, e o outro fica mais na interlocução com os participantes. E daí de alguma maneira, estimular, né, perguntar, né, o que a pessoa acha, para que todo mundo fale.
Então, aqui, né, não é um grupo, mas é uma entrevista, uma pergunta: como é que o senhor administra a sua pressão? Muito bem, 11/7, no máximo 12/8, me diz o senhor. Está postulando o seu emprego, a pressão arterial dele é ótima. E, por fim, a observação participante, né? A observação participante, ela começa com os antropólogos nos anos 30, a escola de Chicago, que a gente chama, né? E eles iam para as comunidades, para os locais, mesmo quando essa comunidade era um hospital, por exemplo, um hospital psiquiátrico, e eles ficavam lá como se fossem participantes daquele local, né? Muitos não se identificavam como antropólogos, como sociólogos, eles ficavam lá como profissionais, né, entre os médicos, ou pacientes, entre os pacientes, como usuários numa comunidade, na comunidade. Então, ele participa da vida diária das pessoas, de modo aberto ou encoberto, observando os acontecimentos lá em loco e questionando as pessoas, e registrando, né? E a observação participante é muito interessante, né, para situações sociais e organizações complexas, essas organizações totais, né, que o Goffman falava, o hospital, o presídio é mais complexo, né, mas também pode, né, a instituição psiquiátrica, né, onde uma instituição de cuidado, de trabalho com menores. Então, ele não é um método único, né, porque ele observa, ele questiona e ele registra. E era isso. Aqui nós temos uma observação participante e um filme que é muito interessante para quem quer trabalhar a questão de entrevista, que é o Kinsey, né? O Kinsey foi um biólogo e que fez grandes inquéritos e pesquisas sobre sexualidade na população americana. Nos anos 50, ele descobriu que muitas moças universitárias acreditavam que os bebês nasciam de repolhos e assim por diante, né? E achavam, não sabiam como que se fazia para ter bebês, né? Então, os intelectuais, os jovens universitários americanos entrevistados tinham essas questões. E é muito interessante de observar como que ele trabalhava. Ele trabalhava perguntando. Para a gente saber algo, a gente precisa perguntar diretamente, não com eufemismos evasivas, medos, tabus e moralismos. Perguntando diretamente. Então é isso. Espero que todas e todos, né, façam belas entrevistas, boas entrevistas, né, como pesquisadores e pesquisadoras durante a vida. Até mais.